Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o perdão. Glória a Deus. E podemos dizer que o perdão, ele é um dos fundamentos para que nós possamos permanecer em Cristo. Pois se não fosse pelo perdão, pela vida do nosso Senhor Jesus naquela cruz, hoje eu e você, nós não estaríamos aqui. Porque foi porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para levar o seu pecado e com isso nos remir, nos lavar. Por isso que nós temos a oportunidade de estarmos aqui hoje para buscar a Ele. Glória a Deus. E lembrando, irmãos, que do mesmo jeito que nós somos perdoados pelo nosso Senhor Jesus, nós temos que perdoar o nosso próximo, a quem nos magoa e também perdoar a nós mesmos. Amém? Porque somente mediante ao perdão e a misericórdia nós vamos poder ver o Filho e crer nele. Glória a Deus. Amém? Perdoar. Irmãos, o que significa perdoar? A palavra perdoar, ela significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão, ela quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida. E o Senhor Jesus, quando ele estava ensinando os seus seguidores a orar, ele disse o seguinte, Lucas capítulo 11, verso 4. E perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra do mal. Quando nós perdoamos, quando nós deixamos de guardar um ressentimento dentro de nós. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro perdão, ele nasce de um verdadeiro amor, que não procura os seus próprios interesses. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4, 5, vai dizer assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então é quando eu tenho esse verdadeiro amor em Cristo, é que eu vou conseguir liberar o verdadeiro perdão. E estudando um pouquinho, Deus me trouxe a lembrança, a parábola que Jesus contou sobre dois devedores que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, do verso 23 ao 35. Essa parábola diz, irmãos, que o rei, ele estava prestando contas. E um dos seus servos, a Bíblia diz que lhe devia 10.000 talentos. E quando o rei chamou ele para que ele viesse acertar essa dívida, ele não tinha como pagar. Então o rei mandou vender tudo que ele tinha, prender ele, vendeu os filhos. Porém, ele pediu para que o rei tivesse compaixão dele. E a Bíblia diz no verso 27, e o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou-o e lhe perdoou a dívida. Então o rei perdoou a dívida daquele servo e disse que ele não devia mais nada. Porém, quando aquele servo ele sai da presença do rei, ele se depara com o seu conservo. E a Bíblia diz que o seu conservo lhe devia 100 denários. E
o conservo disse para ele: olha, eu também não tenho como te pagar. Porém, ele não teve misericórdia do seu conservo e o lançou na prisão. E os servos que estavam à volta e viram aquela situação foram e relataram ao rei o que ele havia feito. Porém, a Bíblia vai dizer no capítulo 30, ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a sua dívida. No 32 diz assim: então o seu senhor, o chamando, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te do teu conservo, como eu tive compaixão de ti? Então o seu senhor, indignado, o entregou nas mãos dos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. E no 35 diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um o seu irmão as suas ofensas. Irmãos, todos nós devemos. Uns devem 50, outros devem 500, mas todos nós devemos. Todos nós necessitamos de perdão. Todos nós necessitamos de misericórdia, irmãos. E essa passagem é bem clara. Aí eu pergunto para a amada igreja: aquele servo amou? Ele amou, o rei teve compaixão dele que devia 10.000 talentos e o seu conservo devia 100 denários. Ele amou, ele exerceu o verdadeiro amor. Irmãos, quem mais amou foi quem mais perdoou. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos que ter o verdadeiro amor nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos, nós não conseguimos exercer o perdão, tanto nas nossas vidas, como para o nosso próximo. Igreja, a medicina já estudou e já comprovou que grande parte das doenças é resultado de problema na alma do ser humano, como a ansiedade, como a depressão e principalmente com a falta do perdão. Às vezes, nós olhamos para a situação porque a Bíblia diz que cada um tem que analisar a si mesmo. Às vezes, você pode falar assim: é fácil falar para perdoar, difícil é praticar. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, nessa noite, Ele vai nos ensinar que se nós obedecermos a palavra dEle, como diz a palavra dEle, nós vamos conseguir perdoar tanto aqueles que nos machucou, nos magoou, como nós mesmos. Porque às vezes liberar perdão para uma pessoa é difícil, mas tem gente que consegue. Mas tem pessoas que não conseguem se perdoar por algo que ela cometeu. E nós temos tanto que nos perdoar como liberar perdão para quem nos ofendeu. Irmãos, quando Pedro ele pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, olha que resposta maravilhosa que o nosso Senhor Jesus disse a Pedro. Mateus capítulo 18, do 21 ao 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te diga que até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, irmãos, nós temos que perdoar independentemente de quantas vezes o nosso irmão tem pecado contra nós. Agora vamos entender um pouquinho sobre o perdão. Porque às vezes a gente fala: tenho que liberar perdão. Mas como que eu libero perdão? Primeiro, perdão não é um sentimento. Irmãos, raramente
a pessoa que é magoada, que é chateada, ela vai sentir vontade de liberar perdão na vida de quem? De outra pessoa. Se nós analisarmos a nossa vida, o nosso sentimento, que somos carne, nós vamos sentir mágoa, ódio, rancor, menos vontade de perdoar quem nos ofendeu. Então quer dizer, se eu, dentro de mim, não tiver a razão, não a emoção, eu nunca vou conseguir perdoar o meu irmão. Em Jeremias capítulo 17, verso 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quer dizer, a palavra de Deus está mostrando que se eu for querer perdoar o meu irmão, agindo no meu coração, eu não vou conseguir perdoar, irmãos. Mas eu tenho que ter uma fé racional. Eu não posso agir pela emoção, mas eu tenho que agir pela razão. Porque se eu for agir pela emoção, eu não vou conseguir perdoar o meu irmão uma vez. Quem dirá 70 vezes 7. Agora, se eu agir pela razão e pela vontade de agradar o nosso Senhor Jesus, eu vou perdoar quantas vezes for necessário. Amém? Então, primeiro, perdão não é um sentimento. Segundo, irmãos, perdão não é uma opção. Deus não dá uma opção, se você quiser, você perdoa. Não. Em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz assim: olhai para vós mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoai-lhe. Em Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmãos, a nossa parte é perdoar. A nossa parte é liberar perdão na vida daquele que tem nos ofendido. Isso não vai livrar eu ou você, aquele que cometeu erro, de colher aquilo que ele plantou. Porque a palavra de Deus diz que o que o homem plantar, isso também colherá. Só que a minha parte, a sua parte, a nossa parte como verdadeiros cristãos é liberar perdão na vida daqueles que têm nos ofendido. Nós, irmãos, é comum, é do ser humano nós escolhermos aquilo que é aceitável ou não, aquilo que é perdoável ou não. Ele fez isso, isso ele merece perdão. Ela fez isso, isso não. Às vezes, a pessoa, ela não cometeu uma vez um erro com você. Ela cometeu 2, 3, 4, o mesmo erro. E aí você se julga no direito de não perdoar. Mas o que nós acabamos de ler? Que se o teu irmão pecar contra ti no mesmo dia 7 vezes e se arrepender, nós temos que fazer o quê? Perdoar. Então, irmãos, nós não podemos julgar. Nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Que é liberar o perdão. Então, segundo, perdão não é uma opção. Outra coisa, perdão fingido não é perdão. O que é o perdão fingido, irmãos? É fácil eu perdoar a pessoa, entre aspas, eu achar que eu liberei perdão na vida da pessoa e tá tudo muito bem. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu trabalho, no meu trabalho, tem um colega de trabalho que me caluniou, mentiu contra mim, falou um monte de coisa, para chegar num cargo mais elevado. E hoje ele se tornou meu chefe. Aí eu liberei perdão, eu tinha uma mágoa, uma tristeza contra ele. Eu libero perdão na vida dele, por quê? Porque eu estou convivendo com ele. Só que como
eu vejo se realmente o perdão foi sincero ou não. Todas as vezes que eu lembro do que aquela pessoa fez comigo, eu falo mal dela, eu critico ela, eu aponto os erros dela. Outro exemplo simples, cônjuge, marido, mulher. Eu não digo só apenas traição, irmãos, mas às vezes um diálogo, uma situação dentro de casa, tá? Seu marido fez algo que te magoou, você fez algo que magoou o seu marido. Aí você convive com ele, então você fala, ai, tá bom, eu te perdoo. Ou, me perdoa. Só que todas as vezes você lembra daquilo com mágoa, com dor. Às vezes você entra no seu quarto, quando você lembra daquilo, você chora. Se você está desabafando com uma amiga ou com um amigo, você fala, nossa, olha, ele fez isso, ela fez isso, isso. Quer dizer, isso prova que você não liberou o verdadeiro perdão que a palavra de Deus diz que nós temos que liberar. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, diz assim: e quando estiver orando, perdoai, se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Irmãos, eu já ouvi pessoas que faz uma semana que não olha na cara do marido, que não conversa com o marido, mas fala assim, mas a minha comunhão com Deus tá tinindo. Mentira, mentiroso, irmãos. Porque acabamos de ler, quando estiveres orando, quer dizer, como que eu entro no meu quarto e oro se eu tô chateada com meu marido, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão? Deus não me tem por filho. Deus também não me perdoa, irmãos. Mas você não sabe o que eu passei, você não sabe. Eu te digo uma coisa, eu sei que você tem que liberar perdão. Perdão, irmãos, perdão não é fingido. Como eu sei que é fingido? Quando eu lembro e me machuque e eu falo mal. Agora, perdão não é você esquecer o que aconteceu. Por quê? Tem pessoas, irmãos, que não conseguem liberar perdão na vida da outra porque ela não esquece do que o outro fez para ela. Mas olha só, se a gente for basear no que a nossa consciência transmite para o nosso coração, que nós acabamos de ler, que é enganoso, eu nunca vou conseguir perdoar. Mas eu nunca vou esquecer daquilo. Por quê? Porque você pode comparar como uma cicatriz. Se alguém, eu acho que muitos aqui têm uma cicatriz. Quando a gente olha aquela cicatriz, você não vai lembrar o que causou aquela cicatriz em você? Sim, nós vamos lembrar. Só que eu vou olhar e eu já não vou mais sentir dor. Então, irmãos, eu vou lembrar do que a outra pessoa me fez, mas eu não vou sentir dor, porque eu escolhi perdoar, porque eu decidi liberar perdão na vida daquela pessoa, irmãos, ou na minha própria vida. Aí você olha dentro de você, tá lá, às vezes a cicatriz é enorme, mas você já largou no mar do esquecimento, como diz a palavra de Deus. Irmãos, Jeremias, capítulo 31, verso 34, parte B, diz assim: porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha só, nessa passagem Deus está dizendo que não se lembrará mais do pecado daquele povo. Mas eu pergunto, o nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Como o nosso Deus pode se esquecer de alguma coisa? Não, ele não pode se esquecer. Mas nessa palavra, irmãos, ele está mostrando que ele perdoou aquele povo. Ele está mostrando que ele não culpa mais aquele povo pelos seus pecados. Ele não leva mais em conta os seus pecados. E estudando um pouquinho sobre perdão não é esquecer,
uma passagem muito conhecida, que todos conhecem, tenho certeza, mas que me chamou a atenção, alguns versículos, é a mulher adúltera, que fala lá no livro de João, capítulo 8. A Bíblia diz que os escribas e fariseus levaram até o Senhor Jesus uma mulher que foi pego em adultério. E na lei de Moisés, quando uma pessoa era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. E os escribas e fariseus levaram ela até Jesus e falaram: e aí? Olha o que diz. E como insistiam em perguntarem, endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. 9, versículo 9. Porém, eles ouviram isto, acusados pela sua consciência, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou. Ela disse: ninguém, Senhor. Então ele disse: Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, nem Jesus te condena por aquele pecado que você não se perdoa. Irmãos, o Senhor Jesus trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Eu não sei se você tem que liberar perdão na vida de alguém, ou se você tem que liberar perdão na sua própria vida. Mas Jesus está dizendo: ei, nem eu te condeno. Vá, não peques mais. Nós somos, irmãos, eu sempre insisto nisso, nós somos os personagens da Bíblia na vida de hoje. Nós somos a mulher adúltera, nós somos os Moisés, nós somos os servos devedores. Todos nós somos. Então, qual é o contexto que eu me encaixo? Vá, irmãos, libera perdão na sua vida, libera perdão na vida da pessoa que precisa ser liberada perdão. Irmãos, Deus não aprova a falta de perdão. Ele não aprova. Tanto é que a oração que Ele nos deixou, que é o Pai Nosso, diz, Mateus 6, do 14 ao 15, o trecho: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Parece terrível quando a Bíblia diz que Deus não perdoa nós, se nós não perdoássemos o nosso próximo. Mas por que, irmãos, Ele não perdoa? Porque Ele mesmo demonstrou o maior ato de perdão. Deus enviando o seu Filho naquela cruz por causa do meu, do seu, dos nossos pecados. Então, irmãos, o que Ele quer de nós é que nós venhamos liberar perdão na vida das pessoas. Irmãos, por isso que muitas pessoas, elas se encontram doentes, fragilizadas, tanto espiritualmente falando, tanto fisicamente falando, porque às vezes lá no fundinho tem uma raiz que, ao invés de aproximar ela de Deus, faz o quê? Distancia a pessoa de Deus. Irmãos, e quando eu não libero perdão, eu me afasto de Deus, e quem se aproxima de mim e quem tem legalidade para deitar e rolar na minha vida é o diabo. Porque se eu não estou próximo de Deus, eu estou próximo do diabo. Não tem dois termos. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, o que passar disso é do maligno. Então eu estou com Deus ou eu não estou com Deus? Então, quando eu tenho esse sentimento dentro de mim, não é o Espírito de Deus que habita em mim. Igreja, tudo na nossa vida, nós temos que fazer uma escolha. E essa escolha, ela vai me conduzir a uma direção que eu vou chegar àquele caminho.
Então, irmãos, não cabe a mim julgar, mas todos nós nessa noite, Deus está nos dando a oportunidade de fazermos uma escolha. Eu ouvi uma vez um pregador dizer várias vezes que a pessoa que não libera perdão na vida da outra é como se todo dia ela tomasse um copo de veneno. Ela, todo dia, é como se ela tomasse um copo de veneno. Então, se todo dia eu tomo um copo de veneno, aquilo vai o quê? Me matando, me corroendo por dentro, irmãos. Então, só eu perco se eu não exerço esse ato de amor na minha vida. Como eu faço para liberar perdão? Irmãos, decida perdoar, independentemente se você vai sentir vontade ou não. Primeira coisa, decida na sua mente, no seu ali, ó. Não, eu decido, eu libero perdão na vida da pessoa. Segundo, dependa de Deus. Como assim dependa de Deus? Se você achar que vai conseguir liberar perdão sem ter o Espírito Santo dentro de você, você não vai conseguir. Porque olha o que diz em João, capítulo 20, do verso 22 ao 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: receberei o Espírito Santo. E continua: aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. Então, primeiro Deus não mandou perdoar, primeiro o Senhor fez o quê? Soprou o Espírito Santo dele. Então eu só consigo liberar perdão se eu tiver o Senhor Jesus dentro de mim. Aí Ele vai me ajudar o quê? A perdoar, irmãos. Obedecer a Deus. Como assim obedecer? Obedeça a palavra dele, porque a Bíblia deixa bem claro: ame os seus inimigos e ore por eles. Lucas capítulo 6, do 27 ao 28. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Irmãos, é fácil eu falar eu amo quem me ama. É fácil eu orar por quem eu amo. Mas Deus está mandando nós orarmos pelos nossos inimigos. Em Romanos 12, 14 diz assim, ó: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. A palavra abençoar quer dizer falar bem. E amaldiçoar quer dizer falar mal de. Ou seja, irmãos, eu não consigo perdoar aquela pessoa se eu insisto em falar dela. Se eu insisto em ficar lembrando do que ela fez e falar com rancor, com ódio. Eu tenho que o quê? Falar bem. Mesmo que doa, eu tenho que falar bem. Eu tenho que liberar o perdão na vida dela. Em João 10:10, Jesus disse que o diabo, o nosso inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. Então, o único que quer que você continue com esse sentimento dentro de você é o diabo, irmãos. É ele que vai usar pessoas para tentar te magoar. É ele que vai usar pessoas para fazer com que você não venha conseguir exercer esse amor na vida delas. Então, nós temos que resistir. E sempre, irmãos, lembrando que uma arma fundamental é o amor. Em 1 Pedro 4:8 diz assim: mas, sobretudo, tende ardentes amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então é só quando eu exerço o amor é que eu vou liberar perdão. Irmãos, então diante de tudo isso que foi apregoado, que a palavra de Deus nos ensinou, sem dúvida nenhuma, perdão
nas nossas vidas é preciso. Perdão nas nossas vidas é necessário. Quando eu libero o perdão, eu me aproximo de Deus, Ele me cura de todas as feridas, de todas as dores, de todas as angústias, de tudo aquilo, por mais profundo que seja. Ele cura, irmãos. Eu sei que a gente não pode voltar no tempo. O que passou, passou. Mas uma coisa eu te digo, hoje nós podemos fazer uma escolha e escrever uma nova história para a nossa vida. Como eu faço isso? Lá em Mateus 6,6, manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em oculto e em secreto. Então, irmãos, se você pecou só aqui, diante de Deus, dobra ali os seus joelhos e fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa, meu Pai. Eu libero perdão na minha vida se algo magoou, se você não consegue se perdoar. Irmã, eu preciso me consertar aqui, diante dos homens. A Bíblia diz: confessa e arrependa-te, e abandona. Se você precisa ir até com teu irmão, vai lá. Mas se você olhar a situação, é ela que tem que me dar perdão, não eu perdão para ela. Seja humilde, vença o teu orgulho, vai lá, pede perdão para a pessoa. Se você precisa confessar algo, confesse, abandona, deixa, porque quando você faz isso, o Senhor Jesus vai militar ao teu favor. O Senhor Jesus também, irmãos, vai te perdoar. Não perca essa oportunidade, porque nós não sabemos se nós vamos ter outra, irmãos. Não perca. Então, aqui mesmo, irmãos, eu vou ler um último versículo para vocês e eu entrego a palavra aqui mesmo. Pede perdão. Fala: Senhor, me perdoa, porque olha o que Ele disse. Olha o versículo que Ele deixou para nós, irmãos. Em 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado do mundo todo. Irmãos, não pequeis, mas se pecou, a graça te basta. Nós temos um advogado para pelejar as nossas pelejas. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria só compartilhar rapidinho antes de dar a bênção final. Chamou a atenção uma colocação que foi feita durante a pregação, que quem não tem o Espírito Santo não consegue liberar perdão. Olha que interessante isso. Quando nós temos o Espírito Santo, o que a gente desenvolve dentro de nós? Não são os frutos do Espírito? Qual que é o primeiro fruto do Espírito que a Bíblia nos ensina? É o amor. E a Bíblia fala que quem mais amou, mais... Então, se você não tem o Espírito Santo, você não tem os frutos do Espírito, que é o amor o primeiro, e quem não tem o Espírito Santo não consegue perdoar. Então saiba, irmão, que se você perdoou muito nesta vida, Deus olha para você lá de cima e fala: você não perdeu muito, você amou muito. Saiba que você está desenvolvendo dentro de você o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus rabaricanta, sabaricanta, se faz presente na tua vida. Amém, irmãos?